Isso, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença. É uma alegria tê-los aqui, assim como também é uma alegria, uma honra receber a quem estiver ouvindo a gravação. Seja muito bem-vindo também. E nós temos hoje, para o nosso encontro de hoje, o estudo do capítulo 16, a continuação. Nós estamos na sessão 5, a escolha a favor da completeza, na página 361. Esse tema aqui, ele é uma continuação da nossa aula de quinta-feira, onde a gente viu sobre a ilusão dos relacionamentos especiais e a realidade do amor, a diferença entre os relacionamentos especiais, tanto de ódio e de amor, com o relacionamento santo de Deus, que é a completeza. E hoje, nessa nossa sessão de hoje, Jesus traz mais um aspecto desse ensinamento, mais um aprofundamento para que isso realmente fique claro, muito claro para nós, o quanto o ego se utiliza dos relacionamentos especiais para nos afastar do nosso ser real, para nos afastar da verdade, para nos trazer um conceito de que nós somos algo diferente do que Deus criou. O quanto o ego, então, tem o seu investimento total nos relacionamentos especiais. E não é só no relacionamento especial de ódio, não, porque esse é bem evidente. Também no relacionamento especial de amor. E para a gente ver, então, isso que Jesus vai nos trazer, esse esclarecimento que ele vai nos trazer sobre esse tema, vamos fazer agora, então, a nossa entrega de intenção, que a gente faz a cada início de aula, que a gente busca, pode ser através de uma respiração mais pausada, aquietar os nossos barulhos mentais, nossos próprios pensamentos, nossos autoconceitos, deixar isso tudo de lado e colocar o Espírito Santo no comando da nossa intenção de aprendizagem para essa hora. Que o Espírito Santo seja nosso condutor, o nosso professor. E na medida que essa é a nossa vontade, assim é. Porque tudo sempre é conforme a nossa vontade. Por isso que agora entregue a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, nós estamos realmente prontos para pegarmos esse nosso texto, repetindo do capítulo 16, 5, a escolha a favor da completeza, na página 361, onde Jesus, então, dará a sequência do que o relacionamento especial realmente tem feito na nossa mente, do que isso implica para o nosso reconhecimento do ser que nós somos, quais as implicâncias disso e quais as consequências quando nós equivocadamente nos apoiamos nos relacionamentos especiais para tornar eles a nossa realidade. Por isso que agora, calmamente e certamente acompanhados do Espírito Santo, sendo ele o nosso condutor, nós vamos ver aqui, e nós começamos esse texto no primeiro parágrafo, que Jesus diz que, ao olhar para o relacionamento especial, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer que nele está envolvida uma grande quantidade de dor. Todos concordam isso, principalmente nos relacionamentos especiais de amor, sempre há envolvida uma grande quantidade de dor. Seja do relacionamento especial de amor entre pais e filhos, entre companheiros, sempre há
tônica é que ele nunca é só amor, sempre envolve, ou sempre há um grande preço a se pagar pelo relacionamento especial de amor. E isso é a dor. Tanto a ansiedade como o desespero, a culpa e o ataque, todos esses estados estão presentes nele, interrompidos por períodos em que parecem ter desaparecido. Então, isso também, cada um, se olhar para si com honestidade, certamente que reconhecerá o quanto, em algum grau, como Jesus diz aqui, ansiedade, desespero, culpa, ataque, tudo isso faz parte do relacionamento especial de amor. Tudo isso entra para dentro desse relacionamento. Todos têm que ser compreendidos como realmente são. Por isso que Jesus está nos trazendo essa sessão, porque ele realmente precisa que nós vemos esses estados ocultos que a gente gostaria de negar em nós, mas que a gente olhe para eles para realmente ver o que eles são e o que eles estão fazendo pela nossa mente, na nossa mente. Não importa que forma tomem, são sempre um ataque ao próprio ser para fazer com que o outro seja culpado. Então, aqui que está a engenhosidade do ego. Esses estados que tanto nos ferem, na verdade, eles têm um objetivo muito específico no ego, embora que o ego não demonstre isso, o ego não mostre isso, ele oculte isso. O ego, ele sempre quer apontar o outro como culpado pela minha dor. O ego tem que sempre achar uma razão de que se isso não fosse assim, eu não estaria sofrendo na dor. Por que o ego joga essa dor para dentro desses ensaios? Porque ele não quer que nós reconheçamos que a dor é anterior, que a dor está no fato de nós não nos reconhecermos quem nós somos de fato. Quando nós nos identificamos com algo que nós não somos, que é esse ser diminuto e pequeno que o ego diz que nós somos, e nós esquecemos do ser real que nós somos em Deus, isso causou dor na nossa mente. Se isso fosse reconhecido, nós facilmente poderíamos voltar à mente e permitir ver com o Espírito Santo. O ego sabe disso. Por isso que o ego, ele camufla essa dor e ele a coloca nos relacionamentos especiais, principalmente nos de amor, porque nesses a gente quer negar que está sofrendo em nome do benefício que a gente ainda acha que vai ter nesse relacionamento de amor. Então a gente anula, fecha um olho, diz que está tudo bem nesse sofrimento, mas por detrás do sofrimento ainda existe o desejo do ego de culpar o outro, inconscientemente ou até conscientemente, mas não admitindo, nós sempre culpamos alguém ou uma situação pela causa da dor, quando a dor, a causa dela é muito anterior a isso, como eu já comentei. Eu falei disso anteriormente, Jesus falando, né? Ele já tocou nesse tema, mas existem alguns aspectos de que se está realmente tentando fazer que não for do que se está realmente tentando fazer que não foram tocados. Então tem alguns aspectos nesses relacionamentos que Jesus ainda não tocou e por isso essa sessão de hoje. Em termos muito simples, a tentativa de fazer com que o outro seja culpado é sempre dirigida contra Deus. Então, embora que na nossa consciência separada e individual a gente acredite que a causa da dor é aquilo que estamos percebendo, em última análise, e é isso que Jesus vai nos ensinar hoje, isso sempre é uma tentativa de culpar o próprio Deus pelas nossas malezas. Culpar a Deus por ter permitido que a gente tenha caído nessa. Pois o ego quer que tu o vejas, e apenas ele, o ego quer que nós vejamos a Deus, somente ele, como culpado, deixando a filiação aberta ao ataque e sem proteção contra isso. Então, o ego, a intenção dele é que nós culpemos ao próprio Deus por nós estarmos aqui equivocados, por nós estarmos aqui
vivenciando a separação, e quem nunca teve esse pensamento de culpar a Deus, por que Deus permitiu, então, que eu me identificasse com o ser separado? Então, é isso que o ego quer, culpar o próprio Deus, porque ao fazer assim, nós abrimos o ataque, como ele diz aqui, deixando a filiação aberta ao ataque. O ataque está justificado. Nós podemos atacar aqui porque Deus atacou primeiro. Ele permitiu que nós tivéssemos esse pensamento. E nós não temos nenhuma proteção contra isso. É isso que o ego quer que nós pensamos. Porque se nós pensarmos assim, a subsistência do ego está garantida. Ele estará garantido no comando. O relacionamento especial de amor é a principal arma do ego para manter-se afastado do céu. Então, por que o ego ama o relacionamento especial de amor? Porque o relacionamento especial, ele é limitado. Então, ele é uma ruptura do ser. Ele é direcionado de um aspecto ao outro, excluindo o outro. Então, ele é separação. Só que ele se mostra numa roupagem boazinha. Ele se deforma e se faz parecer o amor de Deus, porque ele se faz parecer benigno. Ele mostra um aspecto bom. Então, o que o ego mais ama para ele se perpetuar é o relacionamento especial de amor. Por que isso? Como Jesus diz aqui, ele não parece ser uma arma, o relacionamento especial de amor, mas se considerares como valorizas e por quê, reconhecerás que não pode deixar de ser assim. Então, nós nos ferimos com relacionamento especial de amor, e Jesus agora vai explicar por quê nessa sessão de hoje. O relacionamento especial de amor é a dádiva de que o ego mais se vangloria, e aquela que maior apelo tem para aqueles que não querem renunciar à culpa. É aqui que a dinâmica do ego fica mais clara, pois contando com a atração desse oferecimento, as fantasias que se formam em torno dele são frequentemente bastante evidentes. Então, o ego ama o relacionamento especial de amor, porque, embora ele seja exclusão, ele exclui, ele é dotado apenas de um pequeno aspecto do Filho de Deus, só de um serzinho para o outro, e os outros todos estejam de fora, e por isso que ele traz culpa, ele, aparentemente, essa culpa fica do lado de fora, ela não é vista. Parece tão bom, porque parece ser símbolo do amor de Deus, parece ser o próprio amor de Deus dentro do relacionamento especial de amor. Por isso que o ego, como ele diz aqui, existe essa atração desse oferecimento. O ego oferece esse amor especial e nós nos sentimos altamente atraídos para ele, porque ele parece tão bom, ele parece tão santificado, ele parece ser a vontade do próprio Deus. E nisso, como ele diz aqui, as fantasias que a gente cria em torno do relacionamento especial de amor, a fantasia de que ele seja o próprio céu e de que ele é bom, que ele é a própria vontade de Deus, ela corre frouxa, ela fica assim totalmente à vontade e, como Jesus diz, totalmente evidente para quem tem olhos para olhar isso de volta. Aqui, em geral, se julga que elas são aceitáveis e até mesmo naturais, né? Esses relacionamentos de amor, dentro do nosso conceito, isso é a coisa mais natural, parece até provinda de Deus. Ninguém considera esquisito amar e odiar, e ao mesmo tempo, e até aqueles que acreditam que odiar é pecado, apenas sentem-se culpados, mas não corrigem isso. Então, isso é a coisa mais estranha no relacionamento especial de amor. Todos nós sabemos dos frequentes ataques de ódio que nós temos dentro do amor especial. Nós amamos tanto os parceiros, ou os filhos, ou os pais, embora que
têm um amor que, às vezes, a gente diz que poderia morrer por eles, basta eles fazerem alguma coisa que a gente não gosta e vem aquele ódio oculto. E nós achamos normal isso. Achamos que é totalmente natural, como ele diz aqui, amar e odiar ao mesmo tempo. Como se isso fosse possível, como se isso fosse natural, como se isso fosse da essência do ser. E como ele diz, mesmo aqueles que sabem, que acreditam que odiar então é pecado, eles se sentem culpados quando odeiam aquele a quem amam, mas mesmo assim não fazem nada para mudar isso, apenas permanecem na culpa. Essa, essa é a condição natural entre aspas, porque é natural para o ego, não natural do ser. Essa é a condição natural da separação, e aqueles que aprendem que ela não é de forma alguma natural, parecem ser os antinaturais. Então, nós que estamos aprendendo agora que não é natural sentir amor e ódio pelo mesmo relacionamento, então nós é que parecemos os antinaturais para o mundo. Nós que estamos aprendendo a reconhecer que só o amor é natural, para o mundo, nós somos os esquisitos, porque para o mundo nós estamos negando a condição natural de que o amor e o ódio seja uma condição natural da mente da criação de Deus. Então, nós parecem ser antinaturais, pois esse mundo é o oposto do céu, tendo sido feito para ser o seu oposto, e todas as coisas aqui tomam a direção exatamente oposta daquilo que é verdadeiro. Jesus não se cansa de dizer isso. Esse mundo aqui, ilusório, ele é o oposto do céu. Ele foi feito pelo ego para substituir a condição do céu. No céu, onde o significado do amor é conhecido, o amor é a mesma coisa que união. Aqui, onde a ilusão do amor é aceita no lugar do amor, o amor é percebido como separação e exclusão. Por que isso? No céu, tudo é uno. O amor que ele é conhecido no céu, ele inclui a tudo. É a unicidade perfeita, nada está de fora. Aqui, onde o amor especial é aceito entre dois seres individuais, aqui é a separação e a exclusão da totalidade do que Deus criou. É a exclusão do Filho de Deus. Aqui, então, o objeto a ser amado é um diminuto aspecto do Filho de Deus. É dois serzinhos, duas consciências separadas, que devem se, pelo ego, unir em amor, e todas as demais consciências estão fora disso, porque não fazem parte desse contexto. Então, amor é sinônimo de união. Cada vez que nós tivermos dificuldade em dizer amor, devido a tanta contaminação do ego, o ego, ele fez do amor uma coisa tão distorcida que nós podemos usar a substituição união. Se nós usar a palavra união e compreendermos isso, nós estamos falando do mesmo sentimento de amor no céu. Então, exclusão é um amor especial. União é o amor santo de Deus. É no relacionamento especial, nascido do desejo oculto do amor especial de Deus, que o ódio do ego triunfa. Então, o relacionamento especial, ele nasceu de nós querermos o amor especial de Deus. Quando a gente teve um pensamento de querer ter algo especial, um favor especial de Deus, ter um amor só para si. E é isso que o ego triunfa nesse especialismo, porque isso que é a ruptura, querer algo
a mais para si, isso já é separador. Isso é excluir que eu sou o restante. Então, por isso que é nesse relacionamento especial que o ego triunfa. Pois o relacionamento especial é a renúncia ao amor de Deus e a tentativa de garantir para o próprio ser o especialismo que ele negou. Obviamente que Deus teve que negar a nossa crença em separação, o nosso pedido de amor especial. Como que Deus poderia ter aceito um pedido especial de um aspecto do filho dele? Se o filho dele é o todo, se o filho dele é o uno, como que ele poderia atender só a uma partezinha desse uno? Então, obviamente que Deus negou esse pedido especial, e essa renúncia, agora o ego tomou essa vontade desse pedido especial e fez o relacionamento especial de amor em cima disso. Então, o que Deus negou, o ego deu. O ego, ele trouxe a sua percepção de amor especial, porque ele sabia que através do amor especial ele nos pegaria. Porque o ódio, ele é muito evidente. É claro que o ódio ele é visto claramente e nós não aceitaríamos. Então, o ego, ele foi mais ardiloso, mais astuto. Ele entrou pelo amor especial. A Ana levantou a mão. Só abrir o microfone, Ana. Ingrid, Isso. sabe que às vezes que a gente fica meio confuso com uma ideia que a gente não é capaz nem de formular uma pergunta. Mas eu fiquei muito confusa com essa parte. Porque, na verdade, no céu nós somos um único ser, né? Somos uma unicidade, é um único filho de Deus. Então lá ninguém está querendo amor especial porque nós somos um. Não tem como ter amor especial. Então, assim, aí eu fiquei confusa com aquele negócio do que aconteceu primeiro, o ovo ou a galinha. Tipo, eu acreditei que me separei, e aí então eu pedi para Deus que ele me desse esse realidade a isso, perfeito. que ele desse realidade a esse ser. Em vez de rir-se desse pensamento impossível, nós pedimos a Deus esse favor especial para ele dizer sim a isso, porque tudo mais nós co-criamos com ele, a tudo Deus diz sim no céu. Mas no momento que nós pedimos por um favor especial, por sermos um serzinho separado, porque nós queríamos inocentemente fazer algo a mais a Deus, além do todo, e Deus, pela primeira vez, não respondeu a isso, aí veio essa crença de separação. Ao invés de nós rir da impossibilidade desse pedido, nós damos realidade nisso, a isso. Demos realidade e assim ficamos melindrados, porque dessa vez ele disse não. Exato, aí o ódio contra Deus, ainda com raiva de Deus, porque ele não concordou. Mal sabendo nós o preço que nós pagaria por isso. Como que Deus, se Deus é amor, como que ele poderia concordar com algo que nos ferisse tanto? Então, esse amor especial, que ele nos tratasse diferente e como especial, um único aspecto, é nada mais do que, então, aquela conversa que a gente, assim, faz uma analogia, que é como se a gente tivesse dito, pai, eu posso ser separado? E aí que o pai disse que não era possível, mas que a gente poderia acreditar que sim. Então, tudo isso se resume nessa ideia de que ele não deu esse amor especial para mim, porque ele disse para mim que não era possível ser separado. É isso, então? É isso. E ainda assim ele deu a sua resposta, que é a criação do Espírito Santo, para nos acompanhar dentro dessa viagem imaginária, dessa fantasia de separação. Porque na realidade nunca separamos, porque é impossível Deus se desmembrar de si mesmo. Mas na nossa crença, na nossa fantasia, nós nos separamos e Deus colocou o Espírito Santo junto na nossa fantasia para nos trazer de volta a consciência da verdade, da nossa realidade. Agora sim, obrigada, hein? O Márcio também levantou a mão. Mas eu estou sentindo de esperar mais um pouquinho, porque eu acho que pode ser que você traga na leitura
o que eu ia falar. Então eu vou sentir de esperar muito. Então tá, continuemos aqui. Se for necessário, Márcio volta. Ana, mais alguma coisa ou era isso? Era isso, tá. Então, voltando aqui no 4.3, é essencial para a preservação do ego que acredites que esse especialismo não é o inferno, mas o céu. Então, aqui que está onde o ego nos pega. O ego, ele nos dá a falsa ideia de que esse ser especial, aquilo que nós quisemos ser únicos, especiais, que dentro disso está o céu e não o inferno. O ego distorceu isso. Então, o ego precisa que nós acreditemos que o especialismo é o céu, porque se nós não acreditarmos isso, nós vamos parar de perseguir o especialismo. No momento que nós percebêssemos que, na verdade, é o especialismo que é o inferno e o céu é a unicidade, nós automaticamente largaríamos do especialismo. O ego sabe disso. Por isso que o ego, ele tenta florear o especialismo com ideias do céu. Por isso que ele deu o relacionamento especial de amor, dizendo que se nós conseguirmos só um relacionamento especial de amor, e apenas isso, aí nós teremos o céu. Então, esta é a ideia fantasiosa do ego. E é essencial para o ego que nós acreditamos que assim é. Que se o nosso relacionamento especial de amor for perfeito, isso será o céu na terra. Então, é essencial para o ego, porque aí nós nunca vamos questionar quem nós de fato somos. Nós vamos continuar perseguindo a meta dele, que é a separatória, que é o relacionamento especial, em vez do relacionamento santo da unicidade. Pois o ego não quer que jamais vejas que a separação só poderia ser uma perda, sendo a única condição na qual o céu não poderia existir. Então, a separação é a única condição na qual o céu não existe. Por isso que Deus, como que ele poderia concordar com uma ideia fantasiosa de separação? Porque a separação, se ela existir, o céu não existe. O céu deixa de existir. Então, por isso que a separação é perda. Mas o ego, ele não quer que nós vejamos que o relacionamento especial, por ser separador, que ele é perda, e não que ele é um caminho para o céu. Para todos, o céu é completeza. Então, aqui o ego e o Espírito Santo concordam, né? O ego, ele acredita na completeza do céu, a seu modo, como Jesus diz aqui em diante. Não pode haver nenhum desacordo em relação a isso, porque ambos, o ego e o Espírito Santo, o aceitam. O ego sabe que o céu é completeza, o Espírito Santo também. No entanto, eles estão em completo desacordo em relação ao que seja a completeza e como realizá-la. Aqui que vem agora a diferenciação. Ambos querem só o céu, tanto o ego quanto o Espírito Santo. Só que tanto o ego e o Espírito Santo, eles têm ideias totalmente contrárias do que seja esse céu. O Espírito Santo tem o conhecimento de que a completeza está em primeiro lugar na união e depois na extensão da união. Então, para o Espírito Santo, o céu, a completeza do céu, é a união de toda a filiação. E a extensão dessa união é a criação. Então, o céu de Deus, o Espírito Santo sabe que é isso. Para o ego, a completeza está no triunfo e na extensão da vitória até o triunfo final sobre Deus. Então, para o ego, a completeza está em primeiro lugar o triunfo sobre a separação. Primeiro lugar, eu consegui de fato separar de Deus. Então, o triunfo. E depois, a extensão desse triunfo até vencer a Deus. Então, se o ego conseguir estabelecer o meu ser individual e pessoal às custas de Deus, que eu consiga ser um ser verdadeiro, isso acabaria com Deus, porque Deus não seria mais a completeza. Então, seria o triunfo final sobre Deus.
esta é a completeza que o ego acredita que é o céu. Triunfo final sobre Deus. Nisso ele vê a liberdade última do ser, pois nada permaneceria para interferir com o ego. Então, no momento que o ego acredita que no momento que nós formos só dele, Deus deixa de existir, e aí nada mais interfere com ele. Aí o próprio ego é a completeza, e assim o próprio ego é o céu. Essa é a ideia do céu que o ego tem. E, portanto, a união, que é uma condição na qual o ego não pode interferir, tem que ser o inferno. Então, para o ego, a união é o inferno. Para o Espírito Santo, a união é o céu. Então, ambos querem a completeza, tanto o Espírito Santo quanto o ego. Só que eles diferem do que seja o céu. Para o ego, então, o próprio inferno, o que o Espírito Santo vê que é o inferno, para o ego é o céu. E o que é o céu do inferno, o que é o céu do ego, na verdade, é o inferno. Então, essa inversão. O relacionamento especial é um instrumento do ego, estranho e antinatural, com o fim de unir inferno e céu e fazer com que sejam indistintos. Então, o ego, ele tenta trazer um toque de céu ao inferno. Ele quer tornar o próprio inferno o céu. Então, isso ele busca através do relacionamento especial de amor. E a tentativa de achar o que se imagina de melhor dos dois mundos simplesmente tem levado a fantasias de ambos e a incapacidade de perceber um ou outro tal como é. Essa tentativa de fazer do inferno um céu, de trazer o melhor de ambos, fez com que a gente agora não reconhecesse nem o inferno pelo que ele é, e nem sequer lembramos mais o céu o que ele é. Então, trouxe só confusão. O relacionamento especial é um triunfo dessa confusão. Nessa confusão, que não reconhecemos mais sequer o que é inferno, muito menos o que é o céu, o triunfo dessa confusão é o relacionamento especial. É um tipo de união no qual a união está excluída e a base para a tentativa da união repousa na exclusão. Então, a união real de Deus, a unicidade do único Criador está excluída na união do ego, na união do relacionamento especial. E a união do ego, ela repousa na exclusão, de pegar apenas alguns aspectos, apenas dois seres, ou três ou quatro, e trazer para eles o relacionamento santo, e o resto tudo excluído. É isso que nessa confusão o ego faz. Que melhor exemplo poderia haver da máxima do ego? Busca, mas não aches, que é isso que o único propósito do ego para tudo aqui no mundo é busques, mas não aches, porque nisso ele se perpetua. E onde mais nós poderíamos buscar, senão no relacionamento especial de amor? Então, porque essa busca parece tão sagrada para nós, parece tão igual a Deus. Então, é ali que o ego mais se valoriza, onde ele mais valor coloca. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Então, aqui Jesus agora vai falar da dinâmica que o ego busca, principalmente do amor entre parceiros, o sagrado matrimônio, onde dois seres deixam de ser individuais e passam a ser um ser, que é onde a estrutura das religiões tem colocado como o mais sagrado de Deus para a criação dos seus filhos aqui. Por isso que Jesus agora vai descrever o que está por detrás dessa dinâmica. Então, esse ser, né, no relacionamento especial, esse ser busca o relacionamento para se tornar completo. Então, isso parece
para nós a imagem colocada sobre o santo matrimônio. Então, completar o ser, unir dois seres para tornar um ser completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar pelo ser do outro. Então, isso acontece no relacionamento especial. Quando eu acho aquele parceiro ao qual eu acho que é esse que vai me completar, eu me anulo a mim mesmo e passo a querer viver a vida desse ser. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. Então, isso acontece por detrás. Cada um deixa de ser aquele, quer largar daquilo que ele não gosta de si individualmente e acredita que passa a ser alguém melhor se ele assumir a sua identidade junto com esse outro ser. E sente-se culpado pelo pecado de tomar e nada dar de valor em troca. Então, nessa sagrada união do ego entre dois seres, onde eu quero me unir a outro ser para assumir uma identidade melhor, eu me sinto culpada por oferecer algo que para mim não tem valor. Por que não tem valor? Porque eu quis trocar por outra coisa, então, obviamente, não tem valor. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual quer se desfazer em troca de outro melhor? Então, por isso que não valorizei. Deixa eu ver aqui quem que levantou a mão, a Ana e o Márcio, só não sei quem levantou primeiro, acho que é a Ana. Não? Então, o Márcio. Ah, que a da Ana estava levantada ainda. O Márcio. Ô, Ing, isso é tão real que eu vou contar uma experiência e uma cura que eu acho que eu estou recebendo relacionado aos relacionamentos. Assim. E ontem eu estava falando sobre isso com o João. Se ele tiver aí, ele vai lembrar. A gente aprende essa questão do relacionamento especial desde a nossa casa, porque eu me lembro que desde muito cedo eu sempre queria o amor, assim. Eu sempre sentia que eu tinha alguma coisa com o tal do amor. E na minha casa, na minha família, o amor, ele realmente estava nos relacionamentos, assim. Então, você é criado para crescer, encontrar alguém, se apaixonar, casar e ter filho. É como se o amor tivesse na família. E eu me lembro de um Natal muito específico que eu estava sentado no muro de casa e eu estava imaginando como seria quando eu tivesse casado, porque eu teria encontrado o amor. E aí eu cresci, fiquei adolescente, comecei a namorar. E namorar para mim era um inferno. Eu nunca gostei de namorar, porque assim, sabe essa cobrança? Você tem que dar satisfação onde você tá, o que você tá fazendo. Eu nunca fui assim. Eu nunca gostei disso. E eu falava, gente do céu, o amor tá nessa desgraça. Não pode ser. O amor não pode ser isso aqui, porque você vai dar um pum, você tem que falar onde você vai. Aí você começa todo final de semana, parece que você é obrigado a estar com aquela pessoa, senão não tem amor. E eu falava, gente, eu quero ficar sozinho. Então, assim, os relacionamentos para mim, terminar relacionamento, sempre foi como se tomar um copo d'água, assim, tipo, falar, graças a Deus, era um alívio. Quando acabava, eu falava, meu Deus, tô livre. Só que logo em seguida eu começava a procurar outro, porque eu começava a procurar o amor de novo. E aí ontem eu estava conversando com o João, não sobre só amor romântico, né? Que hoje a experiência que eu tento trazer para os relacionamentos, e eu tenho praticado bastante, é não buscar no outro alguma coisa, e toda vez que eu estou com alguém, seja alguém para um relacionamento romântico, ou qualquer pessoa, na minha mente eu fico trabalhando que nada do que essa pessoa está representando ali através da fala, ou através dessas emoções que o ego tenta colocar na gente aqui, que aquilo é real. E eu tento me unir com essa pessoa na mente. Eu lembro que eu e ela somos um em Cristo, mas não essa coisa de só ficar decorando, sabe? É uma sensação mesmo de tipo, nada do que a gente está buscando aqui é real. Tem relação com a verdade de quem nós somos. E parece que com isso o relacionamento fica leve. E eu tenho experimentado muita confiança nos relacionamentos, sabe? Aquela sensação de que nenhum irmão pode fazer nada para você, né? Porque os relacionamentos especiais, eles envolvem muita desconfiança, muita cobrança. Então, quando eu lembro que
em Cristo nós temos tudo e somos tudo, parece que eu não tenho motivação nem de cobrar alguma coisa, sabe? Então, quis trazer porque é uma experiência, essa história de buscar o amor no relacionamento romântico foi o que eu sempre fiz. E era um inferno. Não sei se faz sentido. Sim, é bem isso que Jesus está descrevendo, e ele quer que nós tomemos consciência do quanto o ego fez desse inferno aparentemente o céu, e o quanto esse céu nunca satisfez a ninguém, porque na verdade ainda é um inferno, porque é um especialismo, ainda é limitado, ainda é indigno do amor de Deus, da totalidade do ser, porque nós não fomos criados seres separados e especiais e diminutos. Nós fomos criados o próprio Filho de Deus, a extensão do todo. Nós somos muito mais. Isso que o ego quer nos oferecer é pouco, é indigno de quem nós somos. Então faz todo sentido. E a gente é tão treinado desde criança. Ontem eu estava na rua e eu vi duas menininhas com esses bebê reborn, aqueles bebê que parece o Chuck lá. Tipo, você aprende que você tem que ser mãe desde criança. Eu olhei para aquilo e falei, gente do céu, olha aqui já a ilusãozinha aqui, ó. Né? Tipo, já ensinando a coitada da menina que ela vai ter que crescer e ter filho. Tipo, eu me auto-observando, né? Na verdade, eu não estava julgando ali o irmão. Eu usei a cena para me observar. Falei, gente, como a gente é condicionado desde criança a buscar o amor nessas coisas. Então, essa aula realmente é bem importante para que a gente entenda que nós não temos obrigação nenhuma com ninguém, ninguém tem obrigação com a gente. Né? Pelo menos aqui para mim na minha prática, o meu compromisso é com a minha única meta, e todo o restante é ferramenta para cura, mas não do Márcio, para cura da Unamente que está pensando tudo isso, sabe? Então eu tenho olhado muito desse lugar. Mas é isso, Ingrid, obrigado. Perfeito, obrigada. Mas falando, Jesus continua aqui ainda falando da dinâmica do quanto o ego, então, tem usado esse amor especial para essa dinâmica de esconder realmente de nós quem nós de fato somos em Deus. E seguindo aqui no 8, na continuação, o ser melhor que o ego busca é sempre o mais especial. Então, nesse relacionamento que eu quero ter, eu sempre busco alguém mais especial. E qualquer um que pareça possuir um ser especial é amado pelo que pode ser tirado dele. Então, quando alguém pode me oferecer isso que eu acredito que é melhor que eu, então eu passo a amar esse ser. Nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê uma união feita no céu. Então, o que o ego considera de o ideal do amor aqui no mundo, o ideal do amor de duas pessoas, onde cada um vê ao outro como aquele que vai completar aquilo que falta em mim, aquilo que eu não dei valor em mim, mas que eu gostaria de ter, eu vejo no outro. E o outro vê isso em mim. Quando se encontram duas pessoas que um vê no outro e o outro vê essa condição, o ego diz que esse é um relacionamento perfeito, esse é aquele ideal. Pois nenhum dos dois irá reconhecer que pediu o inferno e, portanto, não irá interferir com a ilusão que o ego tem do céu, e é essa que ele oferece para interferir com o céu. Então, o ego oferece a ilusão de que os céus, na verdade, é um inferno porque ele excluiu todo o restante do seu ser. Mas como eles não ficam cientes disso, porque aparentemente está tudo bem, então o ego oferece isso no lugar do céu verdadeiro. No entanto, se todas as ilusões são feitas de medo e não podem ser feitas de nada mais, a ilusão do céu nada mais é senão uma forma atraente de medo, na qual a culpa é profundamente enterrada e emerge na forma de amor. Então, isto é o amor perfeito que o ego prega aqui no mundo. O amor perfeito entre duas pessoas. Na verdade, como ele diz aqui, é uma ilusão porque é parcial. Não é estendível a todos os seres. E se é uma ilusão, não é de Deus. Se não é de Deus, é um ataque a Deus. Portanto, essa ilusão de amor perfeito é um ataque
Só que é um ataque altamente atraente. É um ataque que a gente quer, porque nós não percebemos que é medo. Então, por isso que ele diz, é uma forma atraente de medo, uma forma que, dentro do nosso conceito separado, nós amamos de ter esse medo. E assim, a culpa, como ele diz, é profundamente enterrada, e no seu lugar, aparentemente, aparece o amor. Nós chamamos essa culpa de amor. Isso é o relacionamento especial perfeito, aquele que o ego busca, aquele que o mundo prega que é o ideal, que é o céu na terra. Na verdade, é culpa, é ataque a Deus, só que colocado numa roupagem de amor. Só que não é visto pelo que realmente é. Ainda é ataque, por isso que ainda fere, ainda existe aquele senso, como o Márcio descreveu, uma sensação que não é isso. Se a pessoa for perceber, ela aparentemente pode culpar coisas externas, mas ela só vê defeitos no externo porque no seu interior ela sabe que não é isso, ela ainda não está completa. Ela ainda não está com a paz de Deus de volta em sua consciência. O apelo do inferno está na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam sua fé na pequenez. Então, por que nós, na culpa da separação de Deus, nós queremos o inferno? Porque o ego, ele nos oferece uma fé de que o nosso ser é pequeno. Enquanto nós queremos ser pequenos, nós vamos ser atraídos por culpa. A convicção da pequenez está em todo relacionamento especial, pois só quem se sente privado de algo pode valorizar o especialismo. A exigência do especialismo e a percepção de dar o especialismo como um ato de amor faria com que o amor fosse odioso. Então, isso que o ego quer. O amor íntegro, total de Deus passa a ser odioso se eu quero um amor especial, se eu quero um amor limitado. O real propósito do relacionamento especial, em estrita concordância com as metas do ego, é destruir a realidade e substituí-la pela ilusão. Isso que o ego quer, destruir o céu e substituir pela ilusão de que o ego seja o céu, que o ego é real. Isso está por trás do propósito do relacionamento especial de amor. Pois o ego é, ele próprio, uma ilusão, e só as ilusões podem ser testemunhas da sua realidade. Então, seu ego é uma ilusão, ele não é real. O que pode testemunhar que o ego existe? Só outra ilusão. E onde que o ego busca essa outra ilusão? Na formatação do relacionamento especial, no amor especial, no amor que não é o próprio amor de Deus. Então, isso assegura a ilusão do ego. Então, ele manda buscar também as soluções e a completeza do céu nas ilusões, porque a ilusão é o céu do ego. Se percebesses o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Então, esse é um questionamento que Jesus traz. Se nós queríamos o amor especial, é porque nós não sabíamos o que estávamos querendo. Se nós nos dermos conta que o relacionamento especial, ele é feito às custas de Deus, matando o próprio Deus, nós ainda iríamos valorizar o relacionamento especial? Lembrando que Jesus não está falando do comportamento nem da forma física, mas da condição do pensamento mental. É o relacionamento especial no pensamento, da forma do que eu penso que é o meu irmão. Obviamente que, uma vez identificados com corpos no comportamento, nós vamos ter relacionamentos especiais ou excludentes. Mas o curso não é sobre comportamento, porque o comportamento é só um efeito do que passa na mente. A mente é que importa para o curso, porque é na mente que está o sofrimento, a causa do sofrimento, e é na mente que nós temos que curá-lo. E é na mente que nós aceitamos o relacionamento especial,
e depois disso recém veio o desmembramento em forma física, o Big Bang e a forma física e os corpos individuais, e é na mente que temos que reconhecer a unicidade, que transcende o mundo físico, que em si só já é uma fantasia, que não é o reino de Deus. Então, tendo em conta isso, que é na mente, se nós trocaríamos, então, um relacionamento especial na mente, se nós nos dessemos conta que isso é a custa de Deus. Não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza, nem na solidão. Isso é efeito natural do relacionamento especial. Todo relacionamento especial, ele traz culpa, traz medo, traz tristeza, traz solidão. Isso o ego não mostra. Pois esses são apenas atributos de toda a religião da separação e do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. Toda religião que preza pela individualidade, pela salvação da individualidade, ela está pregando a separação. E as consequências são essas que Jesus descreveu. O tema central em sua litania de sacrifícios, ou na sua oração de sacrifícios, é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. Embora que o ego não coloque assim, mas na realidade é assim, é ou esse contexto de separação, de especialismo, ou Deus. É esse tema que é ensinado no relacionamento especial. Daí a culpa, né? Porque todo relacionamento especial é feito às custas do relacionamento santo com Deus e com o Cristo. Através da morte do teu ser, pensas que podes atacar outro ser e arrancá-lo do outro para substituir o ser que desprezas. Então, essa união do ego. Eu arranco do outro ser que eu quero, que eu não gosto do meu, eu acredito que me torno, me unindo com ele, uma coisa melhor, e aí eu ataquei o outro e ataquei a mim mesmo por querer algo diferente. Então, e eu quis algo diferente porque desprezei o meu ser. E o desprezas porque não pensas que ele oferece o especialismo que exiges. Então, esse próprio ser que eu recebi, eu não estou satisfeita com ele. Eu acho que eu mereço mais. Eu mereço algo melhor. Ele não me satisfaz. E odiando esse ser que não me satisfaz, tu tornaste pequeno e indigno porque tens medo dele. Então, aí a razão do auto-ódio. Por onde que o auto-ódio, que primeiramente nasceu da consciência de separação, eu projeto agora para cima do meu ser. E busco curar esse auto-ódio tentando me relacionar com outro ser que aparentemente é melhor. E quando eu encontro isso, aparentemente, eu digo que encontrei o céu na terra. E quando não encontro isso no outro, é o inferno na terra e eu culpo o outro pela minha maleza, pela minha não satisfação comigo mesmo. Como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? Como posso dar poder a um relacionamento especial, um poder ilimitado do próprio Deus? Eu posso dar algo limitado quando na verdade eu estou atacando o meu ser? A verdade veio a ser para ti tão amedrontadora que a não ser que ela fosse fraca, pequena e indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Então, o ego faz pouco do amor santo de Deus, porque só tornando o próprio Deus fraco é que eu tenho coragem de olhar para ele. Só tornando o amor pequeno, individual, limitado. Porque eu tenho tanto medo de sumir no amor total, que se o amor for fraco, individual, pequeno, aí sim eu tenho coragem de assumi-lo. Porque aí ele aparentemente completa meu ser, que também é pequeno e fraco e individual. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade,
triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Então, nós acreditamos que é mais fácil, lá no íntimo, nós acreditamos que é mais fácil amar um ser individual do que voltar ao amor total de Deus. Porque o amor individual de Deus, ele, na nossa concepção agora, como ele é enfraquecido, como ele é limitado, então com esse eu posso, esse fecha comigo, porque o amor total aniquilaria a mim mesma. Eu me desmembraria diante do amor total. Eu deixaria de ser uma coisa pequena. Então, nós temos medo do amor total, do amor santo de Deus, e fugimos para o amor especial, para o amor pequeno, individual. Vê como exatamente esse ritual é ensinado no relacionamento especial. Então, quanto o relacionamento especial de amor serve para fazer essa dinâmica de fugir do amor de Deus e se apegar a um amor pequeno. O quanto todo relacionamento especial serve para isso. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, no qual cada uma busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser, que tira o seu poder da sua morte. Então, na verdade, o relacionamento especial, o culto sagrado ao matrimônio ou a ou qualquer outra forma de relacionamento especial de amor, ela busca aniquilar o próprio ser e instaurar um outro ser, um ser baseado nesse amor especial. E com isso, diminuir o poder do ser que nós de fato somos, do ser de Deus. Porque aí nós podemos ainda ser o amor e ao mesmo tempo ser individuais, sermos separados. Muitas e muitas vezes esse ritual é ensinado. Então, em todo relacionamento especial de amor, esse ritual é ensinado. E nunca se completa. Aqui que está o que nós precisamos ver com olhos abertos. E isso que nós buscamos no relacionamento especial nunca se completa, nem nunca será completado. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte, nem o céu do inferno. Então, como que o relacionamento especial de amor pode completar o nosso ser se nós vimos que ele nasceu do inferno, que ele nasceu da separação? Nada que venha do inferno pode se tornar céu. Nada que venha da pequenez, da morte, porque nós matamos a Deus para ser individuais, nada que venha da morte pode ser vida. Então, por isso que todo relacionamento especial de amor está fadado ao fracasso. Jamais atingirá a promessa, a falsa ideia nossa de completar o nosso ser. Jamais nos devolverá a paz, a plenitude, o amor, a consciência que nós temos da totalidade de tudo que nós temos direito a filho de Deus. Jamais algo tirado da pequenez, da morte e do inferno vai trazer isso. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial de tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O amor é o conteúdo da vida que Deus dá a tudo. O amor está no conteúdo de tudo e não na forma. A forma é limitada. O conteúdo é união. A forma que desmembra. Então, o amor jamais está na forma, não é na união das formas, não é unindo duas formas que o amor vai prevalecer ou vai aparecer. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Todo relacionamento especial, ele precisa ser necessariamente construído em cima de formas. E ao nós
buscarmos as formas, nós perdemos o valor ou a visão do conteúdo, porque ou nós estamos cientes do conteúdo do amor de Deus, ou estamos conscientes das formas, porque o conteúdo de Deus não vê forma alguma, porque ele sabe da unicidade de tudo. O conteúdo das formas não vê o amor de Deus, porque o conteúdo das formas é separado, ela é excludente. E Deus não pode ser reconhecido na exclusão. Deus só pode ser conhecido na união de tudo. Então, isso é impossível. Como ele diz, por isso que todo relacionamento especial, repetindo aqui, é um ritual de forma, é um ritual entre duas formas, com o objetivo de levar a forma para que ela tome o lugar de Deus, às custas do verdadeiro conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. A forma não pode ter significado porque ela não é criação, ela é apenas projeção, ela é imaginação. A forma é fantasia. Como que uma fantasia pode ter significado? Só o que é real tem significado, e só o conteúdo é real. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a forma é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Isto é o relacionamento especial. Relacionamento especial de amor. Nós temos que reconhecer isso. Então, todo relacionamento especial é um ritual sem sentido, porque isso é impossível, no qual a força é extraída da morte de Deus. Se a separação aconteceu, se o ritual de apenas 2 pedacinhos aconteceu de fato, Deus foi morto com isso. Deus deixou de ser unicidade, porque isso foi extraído de Deus. Por isso que todo ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo. Então, no relacionamento especial, é a forma que é vista como objeto a ser valorizado. E ela triunfou sobre Deus, e nisso o amor de Deus perdeu o significado, e só existe o amor de Deus. Então, o assassino disso é aquilo que passa a ser valorizado na forma. Queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Então, sabendo disso agora, eu ainda quero isso, mesmo que, apesar que isso é impossível, isso nunca aconteceu de fato, que a forma triunfou sobre Deus, isso não aconteceu. Mas se fosse possível, eu ainda iria querer isso agora, sabendo o preço que eu pago por isso, ao preço de ter assassinado a Deus e ao meu ser, eu quero ainda isso? Se fosse possível, então, isso acontecer, eu desmembrar de Deus, terias feito de ti mesmo um impotente. Nós seríamos sem poder algum, se isso fosse possível. Deus não está com raiva. Isso é importantíssimo demais. Se o ego agora, nós descobrindo isso, o ego quer nos botar culpa, porque nós caímos na ladainha dele, Jesus é muito claro, Deus não está com raiva. Ele meramente não poderia deixar que isso acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Então, como que Deus poderia ter concordado com essa crença de separação? Isso é impossível. Como que Deus poderia ter dado um aceite para a nossa ideia de especialismo? Nenhum dos rituais que tenhas inventado, nos quais a dança da morte te deleite, pode trazer morte ao eterno. E o substituto que escolheste para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência sobre ela. Então,
se Deus não, como que Deus poderia ter concordado com essa insanidade? Então, Deus não a concordou e, portanto, nada disso afetou o eterno. Nada disso que nós acreditamos, vivenciamos e temos como sendo nossa experiência daqui, afetou a nossa realidade. O nosso ser continua em Deus intacto. Ele não está afetado em nada por essa nossa imaginação fantasiosa do relacionamento especial. E esse relacionamento especial, então, não teve nenhuma influência no céu. Não afetou a nada o nosso relacionamento santo com os irmãos e com Deus, com Cristo e com Deus. Não vejas no relacionamento especial nada além de uma tentativa sem significado de erguer outros deuses diante dele e, adorando-o, obscurecer a insignificância que lhes é própria e a sua grandeza. Então, o primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de Deus. O relacionamento especial é apenas uma tentativa fútil de colocar outros deuses diante de Deus. Um deusinho separado, individual, feito de um relacionamento especial, limitado, que exclui o restante do meu ser, colocar isso para obscurecer a grandeza de Deus, para obscurecer a nossa própria grandeza, o Cristo que nós somos, e tornar insignificante o que é próprio da grandeza de Deus, que somos nós, nos tornar insignificantes. Em nome da tua completeza, não queres isso. Em nome da nossa completeza, o nosso ser verdadeiro não quer essa pequeneza. Ele não quer esse relacionamento especial. Pois cada ídolo que ergues para colocar diante dele, se coloca diante de ti, no lugar do que tu és. O ídolo que nós criamos para substituir a Deus na nossa mente, ele na nossa mente também substitui o próprio ser que nós somos, o Cristo que nós somos. Nós passamos a acreditar que nós somos outra coisa, que nós somos um ser individual e separado, diminuto, pequeno, fraco, sofredor. E esse ídolo não só obscurece, então, a visão de Deus, mas do nosso próprio ser. Nós passamos a nos desconhecer, perdemos a consciência de quem nós somos. A salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras, porque não são verdadeiras. Então, como escapar das ilusões? Já que, se nós estamos aqui, nós acreditamos nessas fantasias, como que podemos agora escapar delas? E Jesus nos traz isso aqui com tanta facilidade, com tanta clareza. É tão simples. Como que podemos escapar desse serzinho pequeno, limitado, desses relacionamentos especiais, diminutos, que excluem tanto? Reconhecendo uma simples coisa, como ele diz aqui, reconhecendo que as ilusões não são verdadeiras. Então, nada daqui que tanto nos fere, do qual nós temos tanto medo e do qual nós tanto fugimos, nada disso é verdadeiro, porque é ilusório. É nisso que está a salvação. Repetindo aqui, para depois continuarmos. A salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras, porque não são verdadeiras. Elas apenas aparentam ser amedrontadoras, na medida em que falhas em reconhecê-las pelo que são. Na medida em que falhamos em reconhecer de que esses seres individuais aqui, nós falhamos em reconhecer que são o Cristo, que eles ainda são o Filho Santo de Deus, na medida em que nós falhamos em reconhecê-los pela unicidade que elas têm conosco, nessa medida elas aparentam ser amedrontadoras. Mas quando nós passamos a vê-las, que elas são parte de nós mesmos,
que nós ainda somos unos a elas e que elas são a nossa vontade, todo medo se desvai. Na união, na unicidade, está a salvação de todo medo. E falharás nisso, né? Nós falhamos, então, em ver essa unicidade. E falharás nisso na medida em que quiseres que sejam verdadeiras. Na medida que eu quero que a separação seja verdadeira, eu falho em ver a unicidade. E aí eu passo a ter medo. No momento que eu não quero mais que a ilusão seja verdadeira, eu aceito a visão do Espírito Santo que me mostra a união por detrás de tudo. Me mostra o conteúdo de amor por detrás de tudo. E esse conteúdo é unificador. Esse conteúdo está interligado a tudo e a todos. E é nesse conteúdo que não há como ser ferido, como o Márcio falou da sua experiência há pouco. Não há como conteúdo do amor ferir, se ele é tudo que existe. Então, não há medo. Nisso está a salvação do medo. E nessa mesma medida, estás negando a verdade e assim falhando em fazer a simples escolha entre verdade e ilusão, Deus e fantasia. Então, na medida que eu me nego a olhar para o conteúdo de amor e que eu quero ainda a separação, nessa medida eu perco a capacidade de escolher entre a verdade e a ilusão. Eu confundo os dois. E confundo Deus e fantasia, e não sei mais a quem escolher. Então, eu preciso primeiro corrigir na minha mente a ideia de relacionamento, a ideia de separação. Lembra-te disso e não terás dificuldade em perceber a decisão exatamente como ela é e nada mais. Então, na medida que eu me lembrar que ilusão é fantasia, que ilusão não pode trazer medo porque ela não é real, porque ela não é verdadeira, na medida que eu aceitar isso, eu não terei mais medo de voltar à unicidade, em escolher novamente a verdade e a Deus. E no momento que eu não tiver mais medo, como ele diz aí não terei dificuldade em perceber a decisão exatamente como ela é. Porque o céu é uma decisão que nós temos que tomar. A volta à unicidade é uma decisão que nós temos que tomar. E à medida que nós permitirmos nos ver através da visão do Espírito Santo, da mente certa, que fantasias não podem assustar, não podem ferir, nós não vamos ter medo de escolher a verdade, porque não haverá nada que nos fira, porque a fantasia não pode ferir, e só ela poderia ferir. O núcleo da ilusão, da separação, está simplesmente na fantasia da destruição do significado do amor. Então, toda separação se concentra e tem a sua atração de que nós destruímos o amor unificador de Deus. E a não ser que o significado do amor seja restaurado para ti, não podes conhecer a ti mesmo, já que compartilhas esse significado. Então, o amor, ele não existe se nós não estivermos junto nele, porque Deus, ao nos criar, ele se estendeu a si. Deus é amor, então logo nós somos amor. Então, o significado do amor está no nosso ser. E como que nós poderíamos compreender esse significado se nós pensamos que somos outra coisa? Se nós pensamos que somos um ser separado? Então, primeiro precisamos reconhecer o que nós de fato somos, o amor de Deus, reconhecer essa unicidade. Aí o amor voltará a ter significado e nós voltaremos a ter consciência do nosso ser. A separação é apenas a decisão de não conhecer a ti mesmo. Simples assim. A separação de Deus foi uma decisão em não conhecer o amor que eu sou, em conhecer uma outra coisa, ser diferente, fazer algo que eu não sou. E aí perdi o significado do que eu sou, esqueci-me do que eu sou. Isso é a separação.
Todo esse sistema de pensamento é uma experiência de aprendizado cuidadosamente inventada e programada para conduzir para longe da verdade e para dentro da fantasia. Então, quando pensei separação, esse pensamento foi apenas um sistema de pensamento, o sistema de pensamento do ego, que foi uma experiência cuidadosamente planejada para mim experimentar uma coisa que eu não sou. Então, só isso, para experimentar uma fantasia no lugar da realidade. Entretanto, para cada aprendizado que te feriria, Deus te oferece correção e a possibilidade de escapar completamente de todas as suas consequências. Aqui entra a função do Espírito Santo, a resposta de Deus, para cada aprendizado que te feriria, para cada pensamento separador que nós fizemos de Deus, o Espírito Santo tem uma correção. Ela já está lá, ela está disponível lado a lado a cada pensamento que iria me ferir. O Espírito Santo tem uma correção e essa correção é que dá a possibilidade de escapar completamente das consequências da separação, das consequências daquilo que iria me ferir. Portanto, não pode mais me ferir se eu me voltar para a correção do Espírito Santo. Isto é expiação, isso é a volta à sanidade, isso é a cura da dor aqui no sonho separador. Permitir a cada pensamento que fere o meu ser real, que fere o amor que eu sou, permitir que o Espírito Santo me diga o que eu sou sobre isso, dar a sua versão, a sua correção para esse pensamento. É assim que nos liberamos das consequências daquilo que o ego fez, que nós mesmos nos fizemos e que nos fere. A decisão de escutar ou não esse curso e segui-lo é somente a escolha entre a verdade e a ilusão. Então, seguir esse curso ouvindo ao Espírito Santo ou continuar no ego. Essa decisão, na verdade, é uma decisão entre escutar a verdade ou a ilusão. Se eu quero continuar me enganando na ilusão, eu continuo no ego. Se eu quero a verdade, eu me volto ao Espírito Santo. Pois aqui está a verdade, separada da ilusão e não confundida com ela em absoluto. O Espírito Santo traz de volta para nós a verdade totalmente separada do ego e não confundida em absoluto. Como essa escolha vem a ser simples quando é percebida apenas como é. Então, como é simples escolherá o Espírito Santo quando nós nos damos conta que ele é a verdade e de que a outra escolha, que era pelo ego, é apenas uma ilusão e que se nós a escolhermos a ilusão, nós iríamos sofrer. Então, como fica simples e fácil saber a quem escolher? Pois só fantasias fazem com que a confusão na escolha seja possível e elas são totalmente irreais. Ninguém terá dificuldade em escolher o Espírito Santo quando isso ficar claro. Este ano é, então, o tempo de tomar a decisão mais fácil com a qual jamais foste confrontado e, ao mesmo tempo, a única. Jesus novamente apelando, como ele já fez há 2 semanas atrás, para nós darmos esse ano para uma nova decisão, e a mais fácil de todas, oferecer a cada pensamento do ego a versão do Espírito Santo. Simples assim. Então, por isso que nós realmente tenhamos esse comprometimento de permitir que esse ano seja diferente daquilo do qual nós vínhamos tendo. Que nós realmente tomemos a decisão mais fácil e que permitimos e a única decisão que temos que tomar, que permitimos esse ano a decisão de fazer assim. Atravessarás a ponte para a realidade simplesmente porque reconhecerás que Deus está do outro lado
E aqui não há absolutamente nada. A ilusão é nada. E Deus, o céu está do outro lado da ponte. Então, a decisão de cruzar a ponte, essa fácil decisão, que façamos isso. É possível não tomar a decisão natural quando é impossível não tomar a decisão natural quando isso é reconhecido. Então, quando nós compreendemos que as ilusões não são nada e de que o nosso ser e Deus é tudo, o céu é tudo, será impossível nós não tomar a decisão de voltar ao nosso ser. Então, isso concluímos nossa sessão de hoje. E quinta-feira, Jesus vai continuar nesse tema falando sobre a ponte para o mundo real. Atravessar essa ponte para o mundo real, que nós falamos aqui nesse último parágrafo. Isso fica para quinta-feira. Para hoje, nós vimos, então, Jesus esclarecendo, sob outro ponto de vista, o quanto o relacionamento especial de amor, ele, na verdade, é um ataque a nós mesmos, ao nosso ser crístico, ao ser real de Deus, porque ele é separação, ele exclui, enquanto que a nossa realidade como Cristo é inclusão, é união. E outro ponto forte é cada vez que nós tivermos dificuldade de pensar amor, porque o ego, ele distorceu muito o amor. Tanto é que o ego, ele trouxe o amor para o inferno, dizendo que o inferno é céu. Então, nós podemos substituir isso em nossa consciência como união, reconhecendo a nossos irmãos, nossa união neles. Porque para nós parece difícil amar os nossos inimigos, amar nossos relacionamentos especiais de ódio. Mas nós podemos reconhecer que num nível acima eles vieram da nossa mente. Então ainda somos unos, ainda somos nós mesmos fazendo isso a nós mesmos. Reconhecendo essa união é o mesmo que amor, é o mesmo significado. Então Deus é união e nós ainda estamos presentes nessa união. E as fantasias não são amedrontadoras quando são reconhecidas que são fantasias. Daí a nossa salvação ser muito fácil, não exigir sacrifício algum. Apenas a feliz e mais fácil e única decisão de todas, de nós voltarmos à verdade em lugar da decisão, da ilusão. É isso que nós tínhamos para a escolha a favor da completeza, a favor de nós mesmos. Concluo aqui. Alguém gostaria de colocar mais alguma interação? Se ninguém tiver mais nenhuma interação, então concluo aqui essa nossa sessão de hoje e fica o convite para continuarmos, então, na quinta-feira, nesse tema. E toda a nossa gratidão, mais uma vez, a Jesus por nos trazer esse conhecimento e ao Espírito Santo por ser essa resposta de Deus e estar no nosso ser, na nossa mente certa e nos proporcionar esse entendimento.